Explica para nós o que é o CAPS, pessoas não sabem, e foi um dos motivos pelos quais eu quis trazer alguém aqui, porque em vários podcasts, em dados momentos a gente falava de saúde mental, aí falávamos sobre CAPS, falávamos sobre NAS, falávamos sobre isso, aquilo, mas ainda é muito vago. E eu falo isso com certeza porque as pessoas não sabem. Quando você fala assim, sabe o que é CAPS? Não sabe. Ou então alguma pessoa pergunta, Davi, preciso passar na terapia pelo SUS. Como eu faço? Não sabe. Não sabe. Então, explica pra nós primeiramente o que é a sigla CAPS e o que é o CAPS. Tá. CAPS, a sigla, Centro de Atenção Psicossocial. Perfeito. A ideia do CAPS, na verdade, ela surge ali na luta antimanicomial, na reforma psiquiátrica brasileira, se for pensar anos 70 e 80, né, em que foi se entendendo, e aí com muita luta social e movimentos culturais, enfim, que os grandes asilos, os manicômios, na verdade, eles não eram, enfim, tinham muito, muito pouco a ver com o tratamento, e eram formas, de violência e de opressão e segregação. Reclusão. E de reclusão, né, enfim, comparados a, enfim, qualquer outro tipo de instituição total, e presídios, enfim. E aí, com muito esforço também dos familiares, dos próprios usuários, enfim, das pessoas que conseguiam responder por elas mesmas, enfim, e dos trabalhadores, fez-se um movimento, e aí com várias dimensões, né, institucional, judiciária, enfim, política, cultural, para tentar, de alguma forma, redirecionar essa assistência a essas pessoas, os portadores de transtornos mentais, né. Isso ficou bastante tempo em debate jurídico, vamos dizer, até que em 2001 sai a Lei 10.216, que redireciona esse modelo, enfim, coloca a internação como uma última opção dentro de um tratamento, enfim, priorizando tratamentos comunitários e um cuidado em liberdade, né, na verdade. E aí, em outras portarias, foi-se, de alguma forma, direcionando e qualificando o que seriam esses CAPs em alguns tipos, né? Tem o álcool e drogas, o infantil e adulto, CAPs 1, 2, 3, que tem a ver com o tamanho do município, a quantidade de pacientes atendidos, enfim, a quantidade de equipe e coisas do tipo, né? A ideia é que o CAPs atenda casos graves, então transtornos mentais graves, e que outros serviços da rede do SUS, né, isso foi preconizado principalmente em 2011, quando a gente entende que existe uma RAPS. RAPS também é uma outra sigla, Rede de Atenção Psicossocial. Né, e o CAPS seria um dos pontos, entendendo que o cuidado em saúde mental ele não precisa ser feito apenas neste serviço. Ele pode ser feito dentro de uma unidade básica de saúde, com ou sem NASF. Ele é feito dentro de uma internação quando isso realmente é necessário. Né, ele é feito dentro de um serviço residencial terapêutico, que foi o serviço que abarcou aqueles pacientes dos hospitais psiquiátricos que não conseguiram voltar para suas casas, ou que não tinham família, ou que já estavam tão cronificados que não tinham condição de ter uma circulação independente na vida. E todos esses são pontos dessa rede que deveria trabalhar em conjunto, sendo que o CAPS seria um deles, um serviço bem estratégico, bem importante, mas que ficaria com os casos mais graves e em crise também. Você falou que deveria. Por que deveria e não é? Na prática, e acho que isso tem muito a ver com essa desarticulação e essa desestruturação do SUS em função de um histórico desinvestimento, né, e até de uma política governamental que, de alguma forma, ativamente, né, quis destruir o SUS. Mas, enfim, os serviços desestruturados, e principalmente a atenção primária em saúde, que é isso que a gente chama de UBSs, acaba não conseguindo absorver o que seriam os casos leves. Tem-se uma grande dificuldade nisso por questões de RH, por questões de preparo, por questões de identificação com a demanda, né? Às vezes na atenção primária de saúde eles não querem saber do paciente que está mais deprimido, que está mais triste, ou do usuário de substância, enfim. Isso, de alguma forma, dificulta que esses serviços absorvam as demandas mais leves, e muito disso acaba sendo redirecionado aos CAPs. Isso é um problema geral, assim, que você escuta de todos os trabalhadores de todos os tipos de CAPs mesmo. Você estava falando dessa desestruturação e é uma coisa que eu sinto, tá? Eu sinto que todas essas instituições, CAPs, RAPs, NASF, eu sinto eles não agregados, mas desagregados. Tipo assim, não é por igual você falou, a ideia aqui é que o RAPS ele seja central, certo? Isso. E aí vem o CAPS, vem o NASF, vem o AD, vem... É para ser mais ou menos assim, eu entendo mais ou menos. É uma assim. rede mesmo, né? Vários pontos conectados. Mas a rede, eu sinto assim, eu posso estar muito errado, por talvez não vivenciar tanto, mas toda vez que eu, sei lá, busco saber de algumas coisas, ou então busco me infiltrar nessa questão de saúde pública,
eu vejo que, tipo assim, cada um por si, Deus por todos. É um sentimento que eu vejo de não ter essa articulação toda. Eu tô errado em pensar assim, ou me sentir isso? Não, eu acho que é uma sensação bem comum aos trabalhadores e para mim tem muito a ver com isso que eu fui falando mesmo, assim, falta de RH, de alguma forma você, né, o profissional, e acho que todo mundo que trabalhou em CAPS já se viu tão atolado com as próprias demandas dos pacientes que é difícil isso, até você comparecer numa reunião, por mais importante que ela seja, enfim, de trocar com um colega ou de, por exemplo, ir sei lá, pegar uma tarde e fazer uma ação numa escola, fazer uma ação no serviço de convivência lá no território, entendeu? Que seria o nosso trabalho também, né? Que seria um exemplo, vamos dizer, em ato do que é o trabalho em rede, né? Mas com excesso de demanda, isso fica muito mais difícil de ser feito, entre outras coisas. Exato. É o sentimento que eu vejo, tipo, e aí muito pelo acúmulo, né? O acúmulo de tarefas, de demandas que vem que, sei lá, tipo, é meio que é mais apagar um incêndio do que tratar a faísca que causa o incêndio, né? Sim. É tanta demanda, é o que eu sinto também, é outro sentimento que eu tenho, eu vendo o pessoal que trabalha no CAPS e tal, saúde pública, é toda hora apagando incêndio, não dá pra, tipo, acabou o incêndio, gente, vamos ver então onde é que, sei lá, qual que é a tomada que tá dando curto, né? Onde é o fio que tá desencapado. Não dá tempo. Acho que o que você fala é talvez até a questão da falta de contingente pra atender essa galera e ter essa articulação mais, como diria o pessoal do RH, mais de organizacional. Tipo, vamos entender quem são, quantos são, quais são, e ajustar ali. Esse aqui é o pessoal do AD, esse aqui é o pessoal do IJ, esse aqui é dali, daqui e tudo mais. Acho que falta isso, né? Pela falta de contingente. Sim, com certeza. Né? Então, meu sentimento é válido. Sim, faz sentido, de acordo com a experiência. Sim, menos mal. Então eu estou certo no meu sentimento.